O que aconteceu com Rui Torres? O apresentador do programa Arte Ataque na Disney Channel. Ele ficou muito conhecido por sempre começar o programa com uma frase motivacional. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Ele acabou morrendo no dia 24 de fevereiro de 2008 na cidade do México. E a partir da sua morte começaram a existir várias teorias da conspiração. Quando foi anunciada a notícia de sua morte, acharam que era uma fake news. Mas logo depois a notícia foi realmente confirmada pela revista Conexión. O mais bizarro é que nunca foi confirmado do que ele realmente morreu. Há quem diga que ele entrou em depressão, tirou sua própria vida porque sua filha de 2 anos morreu e logo se divorciou de sua mulher. E logo começaram as teorias de que ele estava vivo. Isso porque em 2016 acharam um perfil no Facebook com o nome dele. E fotos bizarras de como ele estaria hoje em dia, envelhecido com o passar do tempo. Ele teria forjado sua própria morte vivendo uma nova vida. A verdadeira e bizarra história por trás da Cinderela. Cinderela talvez não seja uma história tão inofensiva assim como você pensa. Na história original de Charles Perrault, publicada em 1697, conta uma história bem perturbadora, e então a Disney modificou essa história para um conto de fadas. Na história original, conta que a madrasta queria que uma de suas filhas casasse com um príncipe, e como os pés delas eram muito grandes e não cabiam no sapatinho de cristal, elas cortaram os dedos dos pés. A farsa então é descoberta quando as aves encantadas da Cinderela apontam para o sangue no pé das moças, avisando para o príncipe. E depois disso, os olhos delas são arrancados pelos pássaros. E então o príncipe se casa com a Cinderela. Alguns personagens não são o que parecem ser. Bom, nós sempre vimos o Jimmy Neutron como um cara pequenininho. Mas na verdade, segundo um site espanhol, Jimmy Neutron tem quase 1,90 m de altura. Bizarro. E falando agora de Monstros S.A., o Sullivan nos dá a impressão de que ele é gigante. Até mesmo pelo fato dele ser um monstro. As pessoas acham que ele tem uns 3 ou 4 metros de altura. Mas não. Até que ele é bem baixinho para um monstro. Sullivan tem apenas 2,28 m. Bom, eu não poderia deixar de falar dos Teletubbies. Eles pareciam ser bonecos pequenos, mas na verdade eles são gigantes. Pooh, a menor, tem cerca de 1,80 m, enquanto Tinky Winky tinha 3,5 m. Olha só como a pessoa fica pequenininha perto deles. E agora o mais impactante é a Peppa Pig, que apesar de parecer pequena, ela tem 2,15 m de altura. Bom, se a Peppa tem 2 metros de altura, imagina o pai dela. O código bizarro de Sofia Carson. Sofia Carson é uma atriz norte-americana que ficou muito conhecida por interpretar Ivy em Descendentes. E como a gente sabe, Sofia e Cameron Boyce eram muito íntimos. Eles sempre foram muito amigos, e até já surgiu boatos de que eles estavam namorando uma época aí. E infelizmente Cameron Boyce morreu no dia 6 de julho de 2019. A Sofia ficou desolada com a morte de Cameron, pois ela recebeu a notícia da morte quando ela estava gravando Feel the Beat. E então Sofia publicou uma carta e descreveu ele como anjo. E então só postava fotos chamando ele de anjo. Isso se tornou frequente. 2 semanas depois da morte dele, ela começou a postar umas coisas estranhas no Instagram. Ela postava a tela de bloqueio dela, com os horários sempre 11h11. Todos os dias. Até no Twitter. O código 1111 significa que anjos querem se comunicar com você. Ela sempre se refere Cameron a um anjo. E esses códigos só começaram a aparecer depois que Cameron morreu. Será que ele estava tentando se comunicar com ela? Coisas que você precisa ver antes de morrer. Uma lesma gigante de 4,5 kg. Um boi com 3 chifres enormes. O maior homem do mundo encontrando o menor homem do mundo. O menor tem 54,2 centímetros. E o maior tem 2,50 metros. Um avião sendo abastecido no ar. O que os astronautas enxergam quando estão voltando para a Terra? Uma onda super congelada. Tem até algumas que dão efeito de vidro estilhaçado. Energia estática.
Quando damos aquele choquinho quando encostamos em alguém ou em alguma coisa. Um caminhão transportando um foguete. Imagens reais de uma paralisia do sono. Alguns anos atrás, os chineses fizeram um estudo sobre a paralisia do sono. Eles deixaram uma câmera filmando enquanto a pessoa dormia para o experimento. E foi então que eles viram uma coisa muito bizarra acontecer. Eles aguardaram a pessoa dormir e começou a observar o que acontecia ao redor dela. Reparem que a porta ali do lado abre sozinha e de repente aparece uma figura muito bizarra observando o homem a dormir. Pode perceber que ele começa a ficar agitado, como se ele não conseguisse acordar. Bom, e aquela criatura bizarra continua observando ele dormir. Mas e aí? Você já teve uma paralisia do sono? Contas bizarras do TikTok, parte 3. Essa conta é uma das mais bizarras que eu já vi. Ela se chama DaniJill4. Com quase 200 mil seguidores, os vídeos são completamente estranhos. É um homem que sempre está cheio de bonecas e símbolos estranhos e até mesmo um número na testa. Como se ele estivesse fazendo parte de um ritual. O mais bizarro é que às vezes tem um homem mascarado perto dele. Como se estivesse vigiando ele ou até mesmo obrigando ele a gravar vídeos. E se eu te disser que na verdade a Dory é uma vilã? Durante todo o filme a Dory se passa por bobona, afirmando que tem perda de memória recente. A teoria diz que na realidade Dory mente para se fazer de vítima. Dory na verdade é um gênio, pois ela é o único peixe de todo o filme que sabe ler e até mesmo falar com as baleias. Ela também era uma excelente manipuladora, pois controlava os tubarões e até um caranguejo. Aliás, a Dory só lembra das coisas quando é muito importante ou quando a convém. Ela viu o bote e nem sequer falou para Marlene. E acabou recordando da escrita do barco depois de muito tempo. Dona Ruth, a mãe de Marília Mendonça, teve acesso ao celular da Marília e descobriu que no mesmo dia do acidente, a Marília tinha mandado um áudio dizendo que iria morrer. Léo Dias foi até a casa de Marília Mendonça em Goiânia e foi recebido pela mãe dela. Durante a entrevista, Dona Ruth mostrou o celular de Marília Mendonça. Exatamente no dia do acidente, dia 5 de novembro de 2021, às 4 da manhã, Marília Mendonça e Maraísa estavam conversando no WhatsApp. Maraísa disse que amava a Marília Mendonça. E a Marília disse, meu Deus, será que eu vou morrer? Mas no dia 5 de novembro, às 4h04, a Maraísa manda, amiga, te amo. E aí a Marília manda um áudio. Que é esse áudio que a gente vai mostrar agora aqui. Que a gente não entende. Vamos lá. Vou botar aqui no seu microfone. Tá fazendo acordada, velho. Ah, tá. Aí esse. Aí ela. Aí a Maraísa. Amo muito você. Não esquece disso. Agora vem o áudio da Marília. Meu Deus, será que eu vou morrer? Pode botar esse áudio da Marília? Não, é só dizendo que ela ela vai falar não vai não. Logo depois, Dona Ruth mostra as fotos do celular da Marília. E por incrível que pareça, tem uma foto em tela preta tirada exatamente no horário do acidente, às 3h17 da tarde. A coisa que mais me intrigou, que foi na hora do acidente, isso aqui, ó. Aqui, nada. Uma tela preta. Na hora do acidente. Ah, foi a última. Essa foi a hora do acidente. Foi 15h17 que o avião, acho que bateu lá. Que bateu na pedra. Porque eu falei com o Silveira, eu falei com o meu irmão 15h15. Esse foi o último vídeo gravado. Foi. O que me intrigou foi aqui. Essa tela preta. Essa tela preta que foi preta, na hora do acidente. Dá pra ver aí. 5 de novembro de 2021, às 15h17. Logo depois, Dona Ruth mostra a roupa que a Marília estava usando no dia da tragédia. A roupa ainda está até com marca de óleo e um pouco rasgada.
O tempo aqui, ó, marcas do óleo. Ficou muito... E aqui, ó, o tênisinho dela que ela usou, que ela tava. Esse aqui é o tênisinho que ela usava.